Em uma incrível jornada através das páginas sagradas da Bíblia, somos convocados a explorar as fronteiras entre o conhecido e o misterioso, entre o tangível e o infinito. Cada palavra, como estrelas brilhantes em um céu noturno, revela verdades que transcendem a compreensão humana, desafiando-nos a mergulhar nas profundezas do divino. Neste labirinto de revelações, somos confrontados com perguntas que ecoam como o trovão nos corredores do tempo. O que é Deus? E como Ele é? Ao desvendar esses enigmas divinos, nos deparamos com a riqueza de respostas que ressoam como melodias eternas, entrelaçando o sagrado e o humano. Contudo, à medida que avançamos, percebemos as limitações de nossa compreensão finita. Somos seres finitos e limitados diante da grandiosidade do nosso Criador. Como tentar abarcar um oceano com as mãos, assim também a nossa tentativa de compreender a plenitude de Deus. E é nesse reconhecimento humilde que a jornada se torna ainda mais fascinante. Como exploradores do cosmos divino, navegamos por entre os mistérios da criação e da redenção. Nosso entendimento, uma bússola que aponta para o infinito, nos conduz através dos campos vastos da fé. Pois, assim como um mapa antigo desvenda terras desconhecidas, a Bíblia revela os recantos ocultos do coração de Deus. Embarquemos nessa epopeia espiritual, conscientes de que, enquanto as perguntas "o que?" nos são reveladas, as perguntas "como?" nos desafiam a contemplar o insondável. Ao desvendar as Escrituras, nos tornamos peregrinos da sabedoria divina, ansiando por mais, conscientes de que a busca da compreensão é uma jornada eterna diante do Deus eterno. E estou aqui para lhe dizer com a Bíblia aberta que Deus é Espírito. Você não viu a Deus, e ninguém jamais viu a Deus. Agora, é verdade, é claro, que a Bíblia fala sobre suas mãos, mas isso é apenas uma maneira de fazer com que nossas mentes limitadas compreendam que Deus é muito poderoso. É verdade que a Bíblia às vezes fala sobre seus olhos, mas isso é apenas uma maneira de fazer com que nossas mentes limitadas compreendam que Ele vê tudo. É verdade que a Bíblia fala sobre sua boca, mas isso é apenas uma maneira de fazer com que nossas mentes limitadas compreendam que Deus fala e se revela. Deus é espírito, Ele não tem corpo. Ele não pode ser pesado, medido, tocado ou sentido. Ele é um espírito, e Deus é um espírito pessoal. Quem é Deus? Porque Ele não é algo, Ele é alguém. Por isso Deus tem nomes, e o nome mais conhecido de Deus é, claro, Jeová, Yahvé, que é apenas a maneira inglesa de escrever o nome com o qual Ele se revelou a Moisés na sarça ardente. Eu sou o que sou. Deus é alguém. É por isso que várias vezes na Bíblia lemos que as pessoas se tornaram amigas dele e que ele se torna delas. E é por isso que do início da Bíblia ao fim, lemos que Deus pode ser conhecido. Este é o grande Deus que encontramos nas Escrituras, mas como Ele é em si mesmo. No que diz respeito ao espaço, Deus está em todos os lugares. Porventura não encho eu, que sou o Senhor, o céu e a terra? Diz o Senhor. Jeremias 23, verso 24. E o que isso significa, é claro, é que Deus não está ausente em nenhum lugar. E isso significa que Deus, em toda a sua glória, todo o seu ser, toda a sua majestade, toda a sua pureza, todo o seu poder, tudo o que Deus é, está em qualquer lugar a qualquer momento e em todo lugar a todo momento. No que diz respeito ao espaço, Ele está em todos os lugares. Agora, nossas mentes mortais não conseguem compreender isso. Como pode ser que todo Deus está aqui e ainda assim todo Deus está lá? Como pode ser que Deus em toda a sua plenitude está aqui, e ainda assim, se fôssemos para a galáxia mais distante, todo Deus está lá? Isso nos deixa completamente perplexos e ultrapassa nossa compreensão humana. Mas é isso que a Escritura declara, e tudo o que podemos fazer é nos prostrar em adoração e adoração a Deus. Deus é eterno. No que diz respeito ao tempo, Ele é eterno. De eternidade a eternidade, Tu és Deus.
Quando Abraão orou a ele, ou quando Davi orou a ele, ou quando oramos a ele agora mesmo, ele era exatamente o mesmo. Ele é completamente inalterado. Ele não teve começo, ele não tem fim, ele não tem idade, ele é infinito. Não há tipo de limite para Deus. No que diz respeito ao conhecimento, Deus sabe de tudo. Nosso conhecimento é muito limitado, e se juntarmos tudo o que a raça humana sabe, é muito, muito pouco. É apenas uma parte do todo. Deus é infinito. Quando chegamos ao mundo, temos muito pouco conhecimento e precisamos aprender as coisas uma de cada vez. E muitas vezes as esquecemos tão rapidamente quanto as aprendemos. Deus nunca aprendeu nada, nunca. E não há nada que ele não saiba em qualquer lugar. E ele vê todas as coisas como realmente são. Ele vê todas as coisas como realmente são o tempo todo. E lemos nas Escrituras, no Salmo 147, sua compreensão é infinita. E isso significa, é claro, se você é não convertido, que é impossível enganar a Deus. Você não pode enganá-lo. Você não pode fazer as coisas parecerem diferentes do que realmente são. No que diz respeito ao poder, ele faz o que quiser. O Salmo 115, verso 3 diz: Ele fez tudo o que lhe agradou. E lemos no livro de Daniel 4, verso 35. Ele faz conforme a sua vontade nos exércitos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode deter a sua mão ou dizer a ele: o que fizeste? Lemos no livro de Efésios 1, verso 11 e 12. Ele opera todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade. Mas o movimento exato de um inseto, o sopro do vento, e ouça, até mesmo o que os homens maus fazem. Cada detalhe realiza exatamente o que Deus planejou, sem que ele seja mau de forma alguma. Que tipo de Deus é este Deus eterno? Que tipo de Deus ele é, este Deus que é Espírito? Como ele é? Deus é santo e a Bíblia nos diz, ele é santo. Deus é luz e nele não há trevas alguma. Agora, na presença de Deus, nossas maravilhosas criaturas nunca pecaram. E ainda há algo diferente em Deus que é tão esplêndido que essas criaturas que nunca pecaram nem podem olhar para Deus, porque Ele é santo. A palavra santo significa ser separado, e Deus está separado de todas as suas criaturas. Ele é completamente diferente e separado de todas as suas criaturas, porque Ele é totalmente puro. E ainda assim, nunca podemos realmente entender o que isso significa. Nós apenas temos que aceitar o que a Escritura diz e dizer com o salmista e com Moisés que ele é glorioso em santidade. Deus é justo. Estes são olhos menos numerosos do que sequer olhar para o pecado. Não é essa uma verdade maravilhosa? Você consegue imaginar como seria se o Deus que existe da eternidade à eternidade, que está em todos os lugares o tempo todo, que sabe todas as coisas e pode fazer o que quiser? Não seria uma mensagem terrível que eu teria que pregar se tivesse que dizer que esse Deus é mau, ou tirano, ou egoísta? Mas graças a Deus não preciso dizer isso. Ele é santo, tudo sobre ele é puro e correto. Qual é a próxima palavra? Ele é justo. Como vemos no Salmo 145, o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Deus não pode fazer nada errado. Ele não pode pensar um pensamento errado. Ele não pode falar uma palavra errada. Ele não pode cometer um ato errado. Absolutamente tudo o que Deus faz é certo. Deus é amor. Quando lemos a Bíblia, suspiramos de alívio. Não seria terrível se esse grande, infinito, eterno Deus fizesse sequer uma coisa errada? Essa é uma preocupação que nunca precisaremos alimentar. Ele é justo em todos os seus caminhos. Ele nunca pode ser culpado por nada. E ele é amoroso, todos sabem disso. A Bíblia diz, Deus é amor. A Bíblia não diz, aliás, que o amor é Deus, e a colheita ainda amadurece para eles, e o pão ainda é feito, e eles ainda o comem. Mas a maior prova da sabedoria de Deus é que Ele ama perdoar seus inimigos, e o faz quando eles vêm pedindo misericórdia. A Bíblia diz, Tu, Senhor, és bom e pronto para perdoar, e abundante em misericórdia para todos os que te invocam. E a última palavra nessa lista específica é a palavra sábio.
Bendito seja o nome de Deus para sempre e sempre, disse Daniel, pois a sabedoria e o poder são dele. Observe a complexidade da criação, o equilíbrio delicado, a menor criatura, a menor molécula, o átomo em si, o DNA. É toda obra de Deus, como ele é sábio por tê-la criado. E a própria existência do conhecimento, o fato de haver tal coisa como o entendimento, é invenção de Deus, conhecimento. Então, quando pensamos em como ele planejou uma maneira de salvar rebeldes, pecadores e pessoas ingratas e maliciosas, e o fez através do sangue de uma cruz. Admiramos a sabedoria de Deus e dizemos com o apóstolo Paulo: profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Ele é incompreensível. Veja, à medida que lemos a Bíblia, o que a Bíblia diz é bastante claro. Posso lhe dizer, e você pode descobrir por si mesmo, como é Deus? Que tipo de Deus ele é? Como ele é em si mesmo? Essas perguntas podemos responder porque Deus deu as respostas. Perguntas que começam com um como, nenhum de nós pode responder. Como é que Deus pode estar em todos os lugares o tempo todo na totalidade do seu ser? Não podemos responder a isso. Como é que Deus pode saber todas as coisas como realmente são o tempo todo, sem aprendê-las? Como é que ele pode ser justo e amar justo e bom? Como? Como é que ele pode ser 3 e ainda 1? Não podemos responder a nenhuma dessas perguntas porque somos apenas criaturas comuns. Nossas mentes são muito limitadas e nós somos criaturas pecadoras e nossas mentes são muito obscurecidas. Não há pergunta começando com como que podemos responder porque não somos Deus. E tudo o que podemos fazer lá é curvar os joelhos diante de Deus, reconhecer o mistério e admitir que Ele é Deus e nós somos suas criaturas. Diante das páginas sagradas, surgem questões que começam com o quê? Perguntas que com gratidão podemos responder. O que é Deus? Que tipo de Deus ele é? Essas indagações, dádivas divinas, têm respostas prontas, pois Deus escolheu revelar-se a nós. No entanto, quando iniciamos com como, percebemos a nossa limitação. Como Deus pode abranger todos os lugares, conhecer todas as coisas, ser justo e amoroso simultaneamente. São questões que ultrapassam nossa compreensão finita. Nesse momento nos deparamos com um abismo de mistério, como olhar para o vasto céu estrelado e contemplar o desconhecido. Somos como crianças diante de um oceano profundo, incapazes de abarcar sua extensão. Em humildade, reconhecemos nossa limitação e mergulhamos na aceitação de que Deus é maior, mais profundo, mais amplo do que podemos conceber. Assim como o explorador que se debruça sobre um mapa, maravilhado com o território vasto e inexplorado à sua frente, percebemos que o conhecimento sobre Deus é uma jornada contínua. Em nossa jornada encontramos respostas que confortam o coração, mas também aceitamos que o mistério é uma parte intrínseca da fé. Que possamos, como filhos diante do Pai Sábio, render-nos ao mistério de Deus. Em nossa busca pela compreensão, descobrimos que Ele é o autor da verdade, a fonte de todo conhecimento. Assim, ao final desta reflexão, recordemos que diante do desconhecido, nossa confiança repousa na soberania de Deus e nossa adoração na maravilha do seu ser. Que possamos continuar a explorar as profundezas da fé, sabendo que no final nossa jornada nos levará mais perto do coração do nosso Deus eterno e infinito. Se hoje você experimentou a presença divina ao assistir este vídeo e sente o desejo de ter um encontro transformador com Cristo, dando início a uma nova fase da sua vida, ou se quer renovar seu compromisso por ter se distanciado dos caminhos por algum motivo,
ou mesmo se nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor em sua jornada, convido amorosamente você a aceitar Cristo. Deixe seu comentário abaixo expressando: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.